agregar conhecimento a todos. Alguns dos pontos que vão ser citados aqui hoje, eles vão estar reforçando um pouquinho ou relembrando o que foi passado na aula anterior, tá? Que existe um link aí nas informações. Então vamos lá. Antecipadamente eu já peço desculpa, devido à claridade, alguns slides talvez sejam de difícil visualização, mas eu vou estar fazendo a leitura aqui num tom de voz razoável, eu acredito que todos possam compreender. Qualquer dúvida é só levantar o braço, por favor. Bom, definição de doutrina. Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Pode ser literário, filosófico, político e religioso. Também pode ser uma fonte do direito. Princípio que serve de base. Doutrina espírita. Princípio que serve de base. O espiritismo, ele é uma doutrina. Vai ficar mais claro na sequência. O que é a doutrina espírita? Também conhecida por kardecismo ou espiritismo kardecista, é uma doutrina religiosa de cunho filosófico-científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. O que é espiritualismo? O espiritualismo apresenta como característica considerar as ideias dos planos abstratos, sendo contrários aos materialistas, que só consideram o que é material. Essa doutrina admite a existência de Deus, de forças universais e de uma alma imortal no homem. Conceito importantíssimo. O materialista, ele se limita à matéria. O espiritualista, ele já enxerga, já tem uma visão além da matéria. Ele compreende que existe um algo mais, um ser superior, algo além do que nós estamos tocando, palpando. Diferença bem básica aí, espiritismo e espiritualismo. O espiritismo, conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Isso é interessante. Todo espírita, ele é espiritualista. Ele acredita na existência de um ser superior, na existência da alma eterna, do espírito. Já o espiritualista, nem todo necessariamente é espírita. Por quê? Dentro da doutrina, nós temos regras, nós temos princípios, nós temos a noção da reencarnação. Nem todo espiritualista acredita na reencarnação. Na doutrina espírita, nós acreditamos na reencarnação no intuito de estarmos evoluindo, sempre reencarnando como seres humanos. Para o espiritualista, como um exemplo, no Oriente, por exemplo, eles acreditam em alguns casos que seja possível reencarnar, inclusive em animais, como já dito na aula anterior. É uma diferença considerável entre o espírita e o espiritualista. Visão materialista da vida, uma visão bem limitada. Não tem de onde veio, para onde vai, uma razão para estarmos aqui. Por que de eu tentar melhorar, por que eu tentar crescer, se acaba tudo aqui? É uma visão extremamente limitada de tudo. Visão dogmática da vida. Uma visão espiritualizada que crê uma vida espiritual só acessível após a morte. Quando se fala em visão dogmática, é importante que se frise o que é dogma. Dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização, considerada um ponto fundamental e indiscutível. Essa palavra ela é extremamente importante para que se tenha uma noção clara do que é o dogma. Ponto fundamental e indiscutível de uma crença. É um termo de origem grega que significa literalmente
O que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. A questão do dogma, ela é muito delicada. Apresenta pontos que simplesmente são indiscutíveis. Um exemplo, com devido respeito, eu vou só referenciar. Na Igreja Católica, por exemplo, existem dogmas, existem alguns questionamentos que, se você chegar ao sacerdote e questionar, ele vai te dizer: você não tem que questionar, você tem que acreditar. Esses são os mistérios da fé. São essas as palavras que ele vai usar com qualquer um que for fazer determinado tipo de questionamento. Isso é um dogma. Ele não está aberto ao futuro, às novas informações que vão chegando, sabe? É travado. É o que eu acredito, é o que foi dito e acabou. Isso é o dogma. É uma coisa muito estanque. Visão espírita da vida. Como dito antes, ela é uma visão bem mais ampla. Se compreende a evolução cósmica, a evolução espiritual, a crença na vida anterior à nossa encarnação, a necessidade da nossa evolução aqui na Terra, a certeza de uma vinda futura para cá, para a continuidade dos nossos trabalhos evolutivos. É algo muito mais complexo, dá um sentido às nossas vidas, dá explicação, em muitos casos, aos problemas que nós temos. Problemas, às vezes, congênitos, por exemplo, sem fugir do assunto, nem tem como, mas muitas vezes nós nos pegamos questionando: nossa, por que meu filho tem tal problema? Por que eu nasci com tal problema? Quando a gente tem a visão espírita, a gente tem a noção mais ampla, uma visão mais expandida da coisa, fica claro que nós não estamos aqui só esse momento. Nós temos um passado, um passadão, como diria a tia, temos o nosso presente e certamente estamos projetando o nosso futuro. Está tudo nas nossas mãos. Nós temos a oportunidade de melhorar muito. Eu quero algo melhor para mim num futuro. Planta hoje. Nossa, eu estou passando determinadas dificuldades hoje que eu não entendo. Não seriam elas, na verdade, oportunidades de aprendizado para que amanhã nós não as repitamos, nós não cometamos os mesmos erros que nos levarão ao mesmo problema ou coisas piores? A gente tem que ter sempre em mente que existe um algo mais. Existe o antes, o agora e o depois. Vou parar por aqui, porque senão eu vou complicar um pouco a coisa. Vamos lá. Segundo Kardec, o Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências éticas morais. Base de apoio do Espiritismo. O Espiritismo é apoiado em uma base de conhecimento, sustentação teórica e experimentação, constituída de 3 pilares: filosofia, ciência e ética moral. Nesse ponto, fazendo um linkzinho com o que também foi passado na aula anterior, ela apresentou alguns dados estatísticos sobre a quantidade de espíritas em nível superior, em nível médio, espíritas que não tiveram acesso a estudos. A gente nota que a doutrina, ela acaba, de certa forma, como que eu posso dizer? Como é uma doutrina que busca estudo, quem está no Espiritismo precisa necessariamente estudar, buscar conhecimento, buscar nas bases, nas leituras básicas do Espiritismo, buscar informações, está em constante crescimento, em constante aprendizagem. Talvez por esta razão, e não o contrário, talvez por esta razão, a grande maioria dos que aqui se encontram sejam pessoas já com alguma condição de
assimilação, alguma condição de interpretação talvez um pouco mais sutil de alguns temas que são apresentados dentro da ciência, dentro da filosofia, tudo isso contribuindo para a nossa evolução moral. Tá? É importante frisar que não é uma exigência que a pessoa seja um doutor. Não é isso, de forma alguma. Até porque, se uma pessoa que não sabe ler estivesse aqui hoje, ela certamente estaria compreendendo perfeitamente o que está sendo dito. Ela teria condições de assimilar o conhecimento da mesma forma, porque não faltam pessoas capacitadas para estar passando essa orientação. Então, com dados estatísticos, é importante, a gente tem que ter uma análise crítica, mas ela precisa ser crítica. Eu vi também, eu acho importante citar isso, a situação financeira das pessoas que se encontram no Espiritismo. Olha, essas pesquisas, elas são científicas, e a ciência, ela é extremamente fria, ela lida com números, não tem a empatia que talvez o Espiritismo buscasse. Então eu acho importante frisar que a doutrina, ela é aberta a todos, seja letrado, iletrado, rico, pobre. O conhecimento que ela apresenta, as informações que ela traz, são para todos, indiferentes a qualquer estatística que os senhores possam vir a ter conhecimento hoje ou amanhã. Reforçando o que foi dito anteriormente, esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita, que constitui, em suas bases, ciência e filosofia, ligando direto para a moral. Ciência e filosofia, que são as bases do conhecimento, ou seja, não é uma coisa cega, não é uma coisa dogmática, é uma situação onde existe conhecimento, estudo. Existe uma busca e através dessa busca fica clara a necessidade de uma evolução moral. Tá? Não é uma coisa cega, é uma ciência religiosa, se assim pode ser dito. Tá? Travou aqui, Douglas? Não. Só um instante, pessoal. Vou deixar aqui. Bom, vamos lá. Agora sim, nós vamos entrar especificamente no tema da aula de hoje. O que foi dito anteriormente foi só um reforcinho do que já foi passado na semana passada. O Espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências. Todavia, quem toma conhecimento de seus postulados sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo cada vez mais. São palavras de Bezerra de Menezes. Os senhores vão entender, na sequência, o porquê dos postulados nos impulsionarem, nos forçarem cada vez mais a ceder ao próximo, a ajudar ao próximo, da maneira que nos for possível. Definição de postulado. Princípio ou fato não demonstrado que se admite como verdadeiro. Ponto a partir do qual se dá início a um raciocínio. É uma premissa, ou seja, é a base da doutrina espírita, é a base do espiritismo. Esses são os postulados, são os pilares. De forma para exemplificar o que seriam os postulados, eu digo exemplificar porque é mais didática essa apresentação, porque os temas, todos eles, acabam que se intercalando, eles se comunicam, nada aí é estanque. As obras básicas, que a gente vai estar falando no final, elas são uma base, e os principais temas. Deus, a crença em Deus,
na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade com o mundo espiritual e na pluralidade dos mundos. Não necessariamente nessa ordem, tá? Como eu disse, é meramente didática essa apresentação. Eu vou tentar, na medida do possível, passar item por item e exemplificar alguns aspectos para facilitar a compreensão de cada um. Existência de Deus. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno e imaterial, soberanamente bom e justo. Dele vertem-se dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. Todos nós somos constituídos de matéria, espírito. De matéria e espírito, os outros corpos vocês vão ver mais para frente, senão vou complicar a coisa aqui. Não vou passar a carruagem na frente dos bois. Dele vertem-se dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. Embora nos falte um sentido para compreendê-lo, podemos deduzir a magnanimidade de sua obra através de tudo o que existe no universo. Em outras palavras, é pelos efeitos que chegamos às causas. Assim, se o efeito for inteligente, a causa também será. Fica fácil para que todos nós tentemos, pelo menos, compreender um pouco do que seria Deus com base nessa orientação. Se o princípio é inteligente, a causa também será. Basta observar a natureza, observar a nós próprios, a forma como tudo se organiza, como as células se arranjam, como o organismo é criado, como a vida surge. Tem que ser muito fora até das nossas capacidades perceptivas para tentar entender Deus, sabe? Mas observando se coisas tão belas são feitas, o acaso não existe. Talvez alguns dos senhores ainda acreditem nele. Vocês vão ficar surpresos mais adiante. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é: que é Deus? Ao responder que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, chama-nos a atenção para o seguinte: não devemos ver Deus à nossa imagem e semelhança, mas sim a imagem e semelhança dele. Quer dizer, deveríamos fazer um grande esforço para evitar a sua concepção antropomorficamente. Ou seja, é natural que nós tenhamos, que por mais que nos esforcemos, acabemos enxergando Deus à nossa imagem. Ao contrário, percebendo-o como uma luz ou uma energia, embora ainda formas materiais, já é um começo para transcendermos a dogmática religiosa. Ao tal do dogma novamente. O dogma ele aprisiona demais, ele limita demais as coisas, a forma de raciocinar. Como poderia Deus, Criador de tudo, necessariamente ter a nossa forma? Eu digo isso porque, mais à frente, os senhores vão entender com mais clareza, existem várias formas no universo. Várias. Muitas, a grande maioria é desconhecida de todos nós. Mas por que teria que ser a nossa imagem? Né? A gente tem mania de achar que o mundo, o universo, gira em torno da gente. Não é assim. Deus é muito mais que isso. É difícil conceber, é difícil imaginar. Ele deu o exemplo da luz e da energia, que são coisas mais sutis, apesar de ainda estar dentro da nossa mente. É possível que a gente consiga visualizar mentalmente esse tipo de coisa, mas foge totalmente da nossa compreensão. Mas a gente precisa se esforçar para compreender. Falar um pouco sobre a imortalidade da alma. Um bolinho d'água. No Livro dos Espíritos, na questão 83, os espíritos têm fim?
O que perguntamos é de suas individualidades. Elas têm um termo. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas, a resposta, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Não é porque eu não compreendo que eu tenho que afastar imediatamente. Não compreendo naquele momento. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Essa foi a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 83. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Conforme eu havia dito, a gente tendo consciência da imortalidade da alma, da necessidade da gente estar crescendo para uma vida futura, a gente está numa situação um pouco melhor, a gente está sempre se melhorando, sempre buscando, porque existe certeza de que não acaba aqui. Isso nos motiva a tentar sempre melhorar, pelo menos tentar. A alma é insuscetível de destruição, é ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece, não recebe a morte, é imortal. Interessante que isso foi dito por Sócrates 400 anos antes de Cristo. Alguns filósofos lá atrás já tinham essa percepção. Cientistas pelo mundo fizeram experimentos a respeito da imortalidade da alma, dentre os quais se destacam. Essa aqui vai ser difícil para os senhores lerem. Bom, na Inglaterra, encontramos cientistas de renome, quais sejam físico-químico William Crookes, cujos experimentos a respeito da imortalidade do espírito foram amplamente divulgados na época que viveu e que se encontram descritos no livro Fatos Espíritas, editado pela Federação Espírita do Brasil. Um matemático e físico. Percebam que são cientistas um pouquinho, teoricamente, um pouquinho fora da doutrina, né, da linha do espiritismo. Físico-químico, matemático e físico. No caso, matemático e físico Oliver Lodge, 1851-1940, escreveu mais de 40 livros sobre a vida após a morte. Um biólogo, Alfred Russel Wallace, em 1823, investigou os fenômenos das mesas girantes e se revelou incansável na pesquisa da vida do além-túmulo, a ponto de escrever para um familiar em 1861. Ele escreveu o seguinte: mas, quanto a haver um Deus e qual seja a sua natureza, quanto a termos ou não uma alma imortal, ou quanto ao nosso estado após a morte, não posso ter medo algum de ter que sofrer pelo estudo da natureza e pela busca da verdade. Essas palavras vindas de um biólogo, um cara dado aos estudos da matéria, em 1823, é muito, mas muito mais impactante do que os senhores possam talvez estar compreendendo agora. Mais tarde, ciente da veracidade das manifestações dos espíritos, afirmou: são inteiramente comprovadas, tão bem como quaisquer fatos que são provados em outras ciências. Na França, além de Kardec, tivemos o astrônomo Camille Flammarion, em 1842. Ele abraçou a causa espírita, publicou várias obras sobre os desencarnados e suas influências espirituais. Na Itália, destaca-se o médico criminalista Cesare Lombroso. Esse médico, ele é muito conhecido, tem vários livros na área criminal, e para mim também foi uma novidade enquanto fazia os estudos, saber que ele se dedicou a esses estudos também. Considerado o pai da medicina forense. Durante muitos anos, negou os fenômenos psíquicos e espirituais, rotulando-os de charlatanice e credulidade simplória. Porém, após participar de algumas sessões mediúnicas realizadas pela médium italiana
Eusápia Paladino, e verificando a veracidade e autenticidade da produção dos fenômenos de manifestação dos espíritos, Lombroso iniciou as próprias investigações. Em 15 de julho de 91, fez publicar uma carta, na qual declara a sua rendição aos fatos espíritas, afirmando: estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espiríticos, como ele falava. Digo fatos, porque continuo ainda contrário à teoria, mas os fatos existem, e deles me orgulho de ser escravo. Gente, esse cara, esse Lombroso, ele é extremamente metódico. Muita coisa do que se tem na medicina forense, tanto é considerado o pai da medicina forense, ele é dado a assuntos materiais. De repente ele se deparou com os fenômenos da médium e resolveu estudar. Com certeza, para ele ter deixado essas palavras por escrito, os fatos são incontestáveis. Tá? São incontestáveis. Na Alemanha, um astrofísico, Karl alguma coisa aí, em 1834, e o Albert Vollmer, deve ser irmão, alguma coisa também, dois grandes estudiosos do mundo espiritual e das influências dos espíritos. Para Zollner, o universo teria, além das 3 dimensões ensinadas pela geometria euclidiana, uma quarta, pela qual se explicariam os fenômenos de ordem mediúnica. Essa dimensão suplementar seria uma extensão da própria matéria, invisível e imperceptível aos sentidos físicos humanos. Com isso, os fenômenos espíritas perderiam a sua característica mística e ingressariam no campo da física, já aquele começo da ciência, ligando com a espiritualidade, eles tendem a se comunicar muito em breve. Em seu livro, Provas Científicas da Sobrevivência, da editora Edicel, constam inúmeras experiências realizadas pelo autor e merecem ser conhecidas. Convido quem tiver interesse. Outro livro de sua autoria que trata do assunto, infelizmente edição esgotada, pode ser encontrada em algumas bibliotecas. É Física Transcendental. Os senhores devem estar se perguntando, nossa, mas física transcendental? O que tem a ver? Tudo a ver. Tudo. No transcorrer do curso, isso vai ficar mais claro para os senhores. A física tem tudo a ver. A doutrina espírita, como eu disse antes, ela é fruto de estudos. Eu não posso dar muito detalhe porque eu vou atrapalhar a sequência das aulas, mas os senhores vai ficar muito claro que a física tem muito a ver com o trabalho que nós fazemos, principalmente, especialmente na apometria. Vou falar um pouco sobre reencarnação. Esse é o princípio sem o qual não podemos compreender o alcance da doutrina espírita. A reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar no nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos ensinam. São palavras de Kardec, na pergunta 71, é isso? 171, perdão. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Aqui e ali, avolumam-se em expressões e purifica-se em qualidade, antes de reencontrar o oceano divino da sabedoria. São palavras de André Luiz.
tudo aquilo que foi dito anteriormente. A gente está caminhando, o rio, vários afluentes, os conhecimentos que nós vamos recebendo. Com o tempo, a gente caminha para um conhecimento maior. Talvez no mundo espiritual, talvez além do mundo espiritual. Os nossos conhecimentos ainda são muito limitados, mas a caminhada, sem dúvida, é muito longa. Existem grandes estudiosos que procuram comprovar cientificamente a reencarnação também, entendida como lei natural entre eles. Entre eles, destacamos Dr. Hernani Guimarães Andrade, falecido em 2003, deixou uma vasta pesquisa sobre reencarnação. Foram analisados 75 casos, dos quais 8 deles estão relatados no livro Reencarnação no Brasil. Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, analisou 2.600 casos, relatados no livro Reincarnation and Biology. 2.300 páginas é considerável. Sua pesquisa é baseada nas marcas de nascença e nos defeitos congênitos, analisando crianças até os 7 anos de idade. Pesquisas sérias que vão muito além da simples imaginação infantil. A ciência é cada vez mais interessada nos fenômenos espíritas, em tudo que é apresentado pela doutrina espírita. Esse caso, só para exemplificar, é um dos casos que mais chama a atenção destes estudiosos, inclusive dos atuais. Uma senhora, uma criança na época, Dorothy Age, ela nasceu na Inglaterra, um belo dia estava brincando, caiu, bateu a cabeça, ficou desacordada, foi dada como morta, e 1 hora depois ela estava bem, brincando, numa boa. Ok, até aí acontece com frequência. A questão é que, após esse fato, a menina passou a ter sonhos perturbadores. Falava de prédios em colunas e chorava pedindo a seus pais para poder voltar para casa. Aos 4 anos, seus pais a levaram ao Museu Britânico. Quando avistou uma estátua na ala de artigos egípcios, a menina correu para beijar os pés da representação. Segundo Eide, aquele era o seu povo. E dali começou um interesse crescente sobre o Egito. Dorothy acreditava ser Bentrechit, uma sacerdotisa e serviçal na corte de Sete I, filha de Sitra e Ramsés I, e faraó da 19ª dinastia. Além de sacerdotisa, Eide, como Bentrechit, seria amante do faraó, como ela escreveu em seus diários. Em 54, Eide se mudou para a cidade de Abidos, onde trabalhou com Selim Hassad e Ahmed Fraki, egiptólogos, até sua morte em 1981. Eu não me alonguei aqui na história, é só para exemplificar, para os senhores terem uma referência, caso se interessem pela pesquisa. Essa menina, depois que chegou no Egito, junto com esses egiptólogos, ela indicava locais onde deveriam ser realizadas escavações, indicando que, olha, ali tem um jardim que fica ao lado do templo de Sete. Ninguém dava corda para ela. Como pode essa menina saber disso? Essa senhora que acabou de chegar aqui, impossível. Vamos cavar. Pois lá estava. Vários locais impossíveis de serem detectados, inclusive pela nossa tecnologia hoje, de raio que parta, não conseguiam localizar. E essa moça simplesmente chegava e falava, tá ali. Mas mais que isso, os egiptólogos, eles conseguem estudar os grifos ali, os escritos na parede, eles conseguem entender o que está sendo dito. Ela ia além, ela sabia falar. É uma língua morta. Ela sabia falar. Isso chama demais a atenção. É um dos casos, sem dúvida, que reforçam demais a crença na reencarnação. Eu convido os senhores, se quiserem, no YouTube acha muita coisa a respeito. Tem outros casos, o rapaz que caiu de avião na Segunda Guerra, se recorda do momento do combate, ele desenhava e escrevia o nome do navio onde o avião dele decolou. O pai foi pesquisar e encontrou o nome, ele escreveu JJ Jr., era o nome dele na outra vida. O que é isso, JJ Jr.? Sou eu, papai. Como? Aí o pai foi pesquisar, tinha o raio do piloto naquele navio que o menino falou, o avião caiu onde o menino desenhou.
Sabe, tem muita coisa, tem muita informação, tem muito estudo a respeito. Então, é uma coisa também hoje difícil de ser refutada. Bom, aqui é o que eu falei antes. Comunicabilidade dos espíritos e fenômenos mediúnicos. Uma ilustraçãozinha. Uma das muitas formas da maneira que a comunicabilidade ocorre. Nesse caso, eram espíritos protetores, espíritos trabalhadores, auxiliando um palestrante, pelo jeito. Tomara que tenha alguém me ajudando aí também. Comunicabilidade no Evangelho. Exemplos, tá? Da comunicabilidade desde lá de trás, a forma como ela é demonstrada. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Lucas 16. É uma passagem onde o rico desencarna e ele chega num lugar de sofrimentos e ele tem a oportunidade de ver, de visualizar o Abraão junto com uma pessoa que, enquanto ele era vivo, era um mendigo, era um coitado que vivia pedindo ajuda para ele na porta de casa. E quando ele vê, do lado de lá, a forma como ele estava sendo recebido, o que ele estava tendo de passar, e se lembra que os irmãos ainda estão encarnados, e, poxa vida, eles vão cometer o mesmo erro que eu, precisa fazer alguma coisa, precisa avisá-los. Enfim, é uma demonstração de que lá atrás já se existia essa possibilidade de comunicação. A comunicabilidade, na verdade, ela sempre existiu. A hipótese desse pedido, formulada na parábola, mostra ser real a crença na comunicabilidade dos mortos com os vivos. Crença que, de fato, era corrente entre os judeus. Os judeus já tinham essa crença. Comunicabilidade no Evangelho, em Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e elevou-os à parte a um monte alto, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que foram vistos Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, para ti uma para Moisés, uma e uma para Elias. Os encarnados, no caso os discípulos, tiveram a oportunidade de visualizar espíritos. Tudo bem que ao lado de Jesus é uma situação que para muitos, era Jesus, né? Tranquilo, sem problema para ele, mas foi uma comunicação mediúnica, sem sombra de dúvidas. Eles tiveram uma visão clara, e bem clara. Tanto é que queriam construir tendas. Aliás, a título de curiosidade, conversando com algumas pessoas que têm uma evidência mais clara, mais forte, uma mediunidade muito intensa, é muito comum, Chico Xavier falava a respeito disso também, já ocorreram várias vezes com ele e outros médiuns. Os espíritos, quando eles têm a capacidade de se materializar e dar a comunicação, pelo jeito como ocorreu aqui, de uma forma mais... eles se materializam e para quem está vendo, fica difícil saber se é um encarnado ou um desencarnado. Não é raro, isso acontece, talvez já tenha acontecido com muitos aqui e ninguém sabe. A espiritualidade utiliza desses artifícios para nos orientar, para nos tirar de determinadas situações complicadas. Pode acontecer. Todos nós temos essa possibilidade. Não sabe. Uma pessoa chega, te dá uma orientação, nossa, mas de onde saiu essa pessoa? Não sei. Não estou dizendo que todos sejam, mas pode acontecer e até onde eu sei, é possível que ocorra e ninguém fique nem sabendo. A importância das comunicações. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se. Já
pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da existência que lhe podemos e devemos dispensar. São palavras, que devemos dispensar. São palavras de Joana de Ângeles. Não acrediteis em todos os espíritos, isso é muito importante. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controversas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo. Isso se encontra no livro dos médiuns, é uma das orientações. Para se evitar fascinações e mesmo ser impulsionado a graves erros de conduta, se faz necessário o estudo persistente da doutrina e suas principais obras, análise criteriosa e profunda observação do teor das comunicações recebidas. Existe um fenômeno chamado ideoplastia. O espírito ele toma a forma que ele bem quiser. Mesmo que ele não seja perceptível aos médiuns videntes em um trabalho mediúnico, mesmo que se dê presente ali outros tipos de mediunidades também, eu não vou falar sobre isso, vocês vão ver mais para frente. Eles podem facilmente enganar grupos de médiuns experientes, se estiverem desatentos. Eles facilmente conseguem captar as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas, como que eu posso dizer, o nosso ego. É onde a gente mais peca, é onde a gente mais erra. Eu já cheguei a ouvir de espírita, já desencarnado por sinal, que ele estava tendo a oportunidade de dar a comunicação da Virgem Maria. Quem sou eu, né? Mas, no mínimo, eu questiono. Comunicação da Virgem Maria? Sei lá. Uma semana depois do desencarne de Chico Xavier, teve gente falando que o Chico já estava dando comunicação no centro. Será? O Chico, eu não duvido, mas será? Será que não é o ego do médium? É muito comum o médium... porque eu dou comunicação do espírito do faraó Tutankhamon, porque eu sou... Mas ninguém fala daquele coitadinho, que é o que mais precisa normalmente da comunicação, que é o que mais precisa desse contato corporal, mesmo que seja breve, sutil, o choque anímico, que vocês também vão ver mais pra frente. Por quê? O espírito sabe do ego das pessoas que estão ali. E aí é onde entra ter conhecimento nos livros espíritas, nas obras básicas do kardecismo. Porque com conhecimento ali, você vai ter como filtrar a mensagem que está sendo passada. Será que um espírito de luz se daria ao trabalho de passar a mensagem X ou Y? O que ele está dizendo, o que está sendo passado, é condizente com o que a doutrina prega? Sem estudo fica difícil. Sem estudo, não se enganem, serão enganados. Em casa até, viu? Porque a mediunidade, ela ocorre em qualquer lugar. No trabalho mediúnico, obviamente, como a gente está buscando essa comunicação, mais facilmente pode ocorrer com os médiuns desatentos. Mas não são raros pessoas em casa passam por comunicação. Nossa, eu vi Jesus Cristo. Será que era? Cuidado. Estuda. É importante deixar claro que a comunicabilidade dos espíritos é um dos pilares da doutrina espírita, mas não foi criada por ela. A comunicação acontece desde sempre e é elucidada por Allan Kardec, que estudou os fenômenos mediúnicos, tirando dela o misticismo que a envolvia.
Sempre existiu. Ele estudou e explicou as formas e os porquês desta comunicação ocorrer. Deixou mais claro, tirou aquela coisa mística. Pluralidade dos mundos. Senhores, alguém aqui, eu peço que se manifeste, por favor. Alguém aqui tem dúvidas com relação à possibilidade, vou falar assim, de termos vida fora da Terra? Por favor, se alguém tem essa dúvida, não fica com vergonha não, porque é muito comum. Alguém acha possível que só exista vida aqui na Terra? Não. Legal. Então, o livrinho da mãe do Chico, né, que ela mandou através do próprio Chico, cartas de uma morta, que ela fala que ela visita. excelente. De outros planetas. Excelente, excelente. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta, sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acreditas, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Nós estamos, sei lá se dá para dizer engatinhando ou em fase embrionária, eu ainda estou na dúvida, o negócio é tenso. Tem jeito? Aquele vídeo? Aqui. Não vai rodar, eu vou passar um videozinho, Agora foi. Aquela coisa. É os amiguinhos que estão ajudando aqui, porque eu testei e não tinha funcionado, não. Eu peguei um vídeo bem despojado, bem tranquilo, só pra... eu não sei se vai dar pra enxergar. Dá? Aí no fundo tá conseguindo enxergar? Só para os senhores terem uma noção do tamanho da coisa. Dá pra voltar? Como é que volta? Você também voltar aqui. Alt Tab, será que vai? Se você voltar o slide. Isso, boa. É isso mesmo? O áudio não está assim. Esse planeta azul bonito é a Terra, onde todos nós estamos nesse exato momento. Aqui na Terra, se olharmos para o céu, podemos ver várias estrelas, a Lua e o Sol, e até mesmo alguns planetas. A Lua é o nosso satélite natural e é o ser mais próximo que temos da Terra. Perfeito. Comparado com o tamanho da Terra, que é de aproximadamente 13 mil, a distância que a Lua fica da Terra é muito, na verdade é bem pouco. A Lua está a uma distância de 384 mil quilômetros. Você acha que essa distância é muita ou é pouca? Comparado com o universo, a distância ainda é pequena, mas dentro do nosso sistema solar a distância é bem grande, pois entre a Lua e a Terra caberiam todos os planetas do sistema solar, e ainda sobraria um espacinho. Todos os planetas juntos formariam 376 mil quilômetros. Contando com Plutão, esses 9 planetas formam o nosso sistema solar. Temos então do menor para o maior: Plutão, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, Netuno, Urano, Saturno e o gigante Júpiter. O menor planeta do sistema solar é o Plutão. Plutão tem um tamanho de 2.350 quilômetros. E isso, galera, é menor que a nossa Lua, que tem 3.500 quilômetros. E como ele não é tão grande, ele já foi um planeta e hoje foi rebaixado para planetóide. O próximo é Mercúrio, com 5 mil quilômetros de diâmetro. Em seguida temos Marte, com 7 mil quilômetros de diâmetro. O próximo é Vênus, com 12.500. Depois temos a Terra, que tem aproximadamente 13 mil. A Terra é um planeta grande, já tem quase o dobro do tamanho de Marte, mas ela ainda é muito pequena comparada aos outros planetas que tem no nosso sistema solar. Depois da Terra, o maior planeta que temos é Netuno, com 50 mil quilômetros, 4 vezes maior que a Terra. E logo em seguida temos Urano, com 51 mil quilômetros. Isso, galera, já é 4 vezes maior que a Terra e não é nem metade do tamanho dos planetas gasosos. Saturno tem os incríveis 122 mil quilômetros de diâmetro e Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, tem cerca de 150 mil quilômetros. Se Júpiter, galera, fosse oco, caberiam dentro dele cerca de 1.300 planetas terras.
Em Júpiter existe uma tempestade chamada Grande Mancha Vermelha. É uma tempestade que acontece há muitos anos. Essa tempestade, galera, é um gigante redemoinho que fica bem destacado no planeta. E se compararmos então o tamanho de Júpiter com a Terra, só essa tempestade seria maior do que o planeta Terra. Continuando no sistema solar, vamos comparar a Terra com outro planeta. Agora com Saturno. Saturno é aquele planeta conhecido pelos seus incríveis anéis. Olha como a Terra fica pequena comparada aos anéis de Saturno. Caberiam muitas terras aí. Isso tudo que acabamos de falar, galera, são os planetas do nosso sistema solar. Falamos de tamanho, mas ainda não falamos do principal, do maior, o Sol. O gigante de fogo, a maior estrela do sistema solar, tem os incríveis 1.400.000 quilômetros de diâmetro. De todo o sistema solar, o Sol é tão grande que ele é 99,85% da massa do sistema solar. E comparando o tamanho do Sol com o tamanho da Terra, é uma comparação bem ridícula. Olha aí, não dá nem pra ver. E tudo isso que falamos, galera, é apenas o nosso bairro, digamos assim, o nosso sistema solar. E já deu pra ver que em comparação com outras coisas, o nosso planeta, a gente, é bem pequeno. Mas isso, galera, não é nada. O sistema solar é apenas um pedacinho da nossa Via Láctea. E para quem não sabe, a Via Láctea é a nossa galáxia. A nossa Via Láctea, galera, é muito grande. E estimam-se que só de estrela dessa galáxia existem por volta de 100 a 400 bilhões de estrelas. E o nosso Sol, galera, é apenas uma delas. E cada estrela pode possuir planetas e cometas. Olha o tamanho da Via Láctea, galera. E nós estamos aí no meio desse pequeno pontinho marcado aí na tela, que não dá nem para ver direito. Imagina o tanto mais de coisa que não tem só aí na Via Láctea. Quando olhamos para o céu de noite e vemos as estrelas, estamos vendo apenas um pedaço da Via Láctea. Como vocês podem ver, galera, quando olhamos para o céu, estamos vendo apenas esse pedacinho da Via Láctea, que está marcado aí no vídeo. É quase nada, não é mesmo? É quase nada comparado ao universo. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê tanta coisa já. Mas essa, galera, é apenas a nossa galáxia, a Via Láctea. No universo, galera, existem várias outras galáxias. E muitas muito maiores que a nossa Via Láctea. Até o século XX, quando ainda não existia muita tecnologia, telescópios avançados e tal, os cientistas acreditavam que a Via Láctea era o nosso universo, era tudo que existia. Mas que com novos telescópios e novos estudos, foi descoberto que não é bem assim. Olha só essa foto tirada pelo telescópio Hubble. Tudo que você está vendo aí não são milhares de estrelinhas, e sim milhares de galáxias. Cada galáxia com um monte de estrelas, um monte de planetas, um monte de coisa que a gente não sabe. Estimam-se, galera, que no universo existem mais de trilhões de galáxias, e cada galáxia contendo bilhões de planetas. Faz um cálculo aí. O resultado, galera, dá mais da quantidade de grãos de areias que tem aqui na Terra. E isso, galera, foi dito por Carl Sagan. Existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra. Outra coisa que existe em galáxias são os buracos negros. E não sei se vocês sabem, mas além dos buracos negros sugarem tudo, eles são gigantes. Se liga aí na comparação da Terra com um buraco negro que foi encontrado no espaço. O buraco negro é tão grande que ele teria por volta de 4 dias-luz de tamanho. Isso é tanto, galera, que para vocês entenderem, você precisaria viajar numa velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora durante 4 dias. Aí você conseguiria chegar no tamanho desse buraco negro. Se você ainda não achou tudo isso muita coisa, vamos fazer uma nova comparação. Essa daí é a Terra. E é aí onde nós estamos. Esse agora é o nosso sistema solar. Olhem bem os nossos vizinhos e também onde a Terra está. Agora, saindo mais um pouquinho, temos os vizinhos do nosso sistema solar. Chegando um pouco mais distante, temos a Via Láctea, a nossa galáxia, onde tem nossa Terra, nosso sistema solar e outras estrelas e sistemas. Como vocês já aprenderam, a nossa galáxia é enorme. Olha só onde está a nossa vizinhança. Não é nem o nosso sistema solar. Nosso sistema solar está ali dentro da vizinhança. Mas vamos continuar. Se chegarmos um pouco para trás, vemos um aglomerado de galáxias. E a Via Láctea, nossa galáxia, está no meio delas ali. Está ali perdida. Tem um monte de outras. Se formos ainda mais distante, é possível ver o nosso grupo de galáxias, onde está presente a nossa Via Láctea. Todo aquele grupo de galáxias que vocês acabaram de ver está aí, naquele pontinho vermelho. Mas será que acabou por aí? Não, não, não. Tem mais. Olha isso, galera. Olha onde está o pequeno pontinho que mostra o aglomerado de galáxias que está dentro de outras galáxias que tem a Via Láctea, que tem não sei o que. Ai, meu Deus do céu, olha onde está. Isso ainda é pouco. É pouco, mas é muito, né? Porque nessa imagem aí, só nesse pontinho vermelho, tem muita coisa, né? Mas vamos mais distante ainda. Pronto, agora encontre a gente ali, ó. A gente tá ali, ó. Tá vendo? Primeiro, quantos pontinhos tem aí? Aí depois você tenta descobrir
descobrir onde nós estamos. Aí depois você vai ver mais pontinho, vai mais pontinho, vai mais pontinho, vai pontinho, vai pontinho, e chega à Terra. Tudo isso que acabamos de mostrar, o sistema solar, a Via Láctea, o aglomerado de galáxias e galáxias e tudo mais, tudo isso, galera, está apenas nesse pequeno pontinho vermelho aí na tela. Imagina o que não tem ao redor, ou em cima, ou no canto, mais longe. Esse, galera, é apenas um universo observável, até onde nós conseguimos enxergar o universo. Cientistas acreditam que o universo é muito maior do que isso, pois ele é praticamente infinito. Isso tudo que mostramos e falamos, galera, é o lugar onde nós estamos. O universo. E aí, galera, deu pra ver o tanto que o nosso universo é gigante? Isso, galera, não é tudo. É apenas uma pequena pincelada do que realmente é o nosso universo. Deu para ter uma noçãozinho quão grande nós somos, né? O quão... pois não? E pensando um pouco mais além, que gigante é relativo dentro do nosso conhecimento. Exatamente. É muito maior do que ele quer dizer gigante. Muito, muito. A proporção que a Terra ficou com relação ao Sol, o nosso Sol se torna imperceptível em comparação a alguns outros sóis já conhecidos aí também. Gente, o que eu estou querendo dizer? Vamos baixar a bolinha? Nós estamos engatinhando. Tem muita coisa por aí, com base no que foi dito anteriormente, que todos os mundos são habitados. Tenham noção do que existe aí fora. Todos os mundos são habitados. Todos. A questão é, mas por que os cientistas não acharam? Primeiro, será que não acharam? Segundo, se acharam, se não acharam, eles possivelmente estão procurando vida orgânica, similar à nossa. Não é? Nós não temos conhecimento do que pode existir. Dentro da nossa limitação, nós sabemos de espírito, sabemos de plasma, sabemos a possibilidade de gases microscópicos, gigantescos, enfim, mas coisas palpáveis. Tudo que está no nosso conhecimento são coisas que a gente pode ainda tocar. Os nossos instrumentos podem aferir, mas pode existir coisa que está muito fora do que a gente é capaz de avaliar. Observações importantes. A separação dos pilares da doutrina, como eu disse anteriormente, agora que finalizei todos eles, em segmentos é mais didática do que prática, pois seus fundamentos se interpenetram e interagem. Da mesma forma, atribuir conteúdos específicos às obras iniciais de Kardec é complicado, pois o Livro dos Espíritos contém toda a fundamentação necessária, que é desdobrada e detalhada nas demais obras. Da mesma forma, o conteúdo dos livros não é estanque e se interpenetram, pois formam um conjunto, formam um corpo. Um breve resumo das obras básicas, das principais obras, já foi dito anteriormente, eu só vou aprofundar mais um tiquinho nelas para a gente finalizar. A base filosófica do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tá? A base filosófica é explicitada inicialmente nesse livro. Lançado em 57, é o principal livro da doutrina espírita, sua espinha dorsal, pois sustenta todas as outras obras doutrinárias. Divide-se em 4 partes: as causas primárias, mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. É composto de 1018 perguntas feitas por Kardec aos espíritos superiores, responsáveis pela vinda do espiritismo aos homens. O que é Deus, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra. Os espíritos são criados para aprenderem e serem felizes, convivendo em harmonia com o universo e com criaturas. As leis naturais são perfeitas e a evolução do homem se dá à medida que aprende a transitar nas leis universais. Tudo no universo está em relação, mesmo que em planos e dimensões diferentes. O espírito passa fases diferentes na matéria e no plano espiritual, como forma de aprendizado e colaboração na evolução da natureza. Esse é o Livro dos Espíritos. Lembrando que todas as obras que a gente cita, se já não tiverem na casa, pode ser solicitada a tia Hebe, ela pode estar encomendando para quem quiser, tá? Caso não tenha. Livro dos Médiuns, de extrema importância também, lançado em 1861. Nele, Allan Kardec mostra
o que é a mediunidade, seus mecanismos, sua base científica, sua utilização, os benefícios e os riscos desse canal que liga o homem encarnado ao mundo espiritual. Demonstra que, embora todos os seres vivos possuam esta abertura de contato, há aqueles que têm uma forma mais abrangente. Aspecto científico do Espiritismo. O aspecto científico do Espiritismo é desdobrado basicamente nessa obra. Estuda-se aí conceitualmente, metodologicamente e experimentalmente as relações entre os planos material e espiritual, em especial o processo de comunicação dos espíritos com os encarnados. Outro aspecto muito importante que é estudado é a interação dos processos energéticos, interna e externamente, ao complexo humano e entre planos. Livro dos Médiuns. Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, esta obra pode ser entendida como a parte moral da doutrina espírita. Nela, Kardec e os espíritos superiores comentam, numa linguagem acessível, as principais passagens da vida de Jesus, explicam suas parábolas e demonstram a grandiosidade do ensino do Mestre, remetendo-nos a análises e reflexões importantes sobre nossa conduta diária frente às dificuldades e dúvidas da nossa jornada evolutiva. Aspectos éticos da doutrina são desdobrados aí, como dito antes, utilizado como base o Evangelho cristão. Kardec promove uma análise dos fatores éticos necessários à aplicação da filosofia de vida espírita. Filosofia de vida. A partir dos ensinos do Cristo, as leis morais de Deus são interpretadas e fundamentadas. Mostra-se aí a aplicação da lei de amor e sua atualidade prática. Apresenta-se caminhos para a compreensão de Deus e de nossa relação com este e com toda a obra da criação. Discute-se como aplicar a lei de amor e o porquê dos aspectos filosóficos da vivência espírita. Apresenta-se fundamentalmente os caminhos éticos para a evolução, antigamente chamada de salvação. Estão colocadas aí as bases morais para o uso do livre-arbítrio. Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira capa e a atual. O Céu e o Inferno, lançado em 1865, trata das penas e dos gozos futuros. Eu costumo dizer que esse livro aqui é bom para assustar o povo que está achando que está fácil a coisa. Através da evocação dos espíritos de pessoas de diferentes classes sociais, crenças e condutas, relata e analisa como foi a chegada e a vivência no plano espiritual destes seres após o seu desencarne. Rainhas, camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes e intelectuais contam o que os aguardava depois de suas atitudes terrenas e como poderão ser suas vidas futuras. Recomendo a leitura, hein? Muito bom. Eu li, confesso que estou assustado até agora. O Céu e o Inferno, essa é a capa dele. A Gênese, publicada em 1868, nessa obra Kardec explica a Gênese bíblica, a formação do universo, demonstrando coerência quando confrontada com conhecimentos científicos, sem as alegorias próprias da época em que foi escrita. Discute o que são os milagres, explicados pelas leis da natureza, produtos da modificação dos fluidos e energias que nos cercam. Enfim, faz a religião e a ciência caminharem juntas, fortalecendo a fé dos que creem em Deus. Acho legal, por exemplo, um exemplo assim que todos vão saber, quando Cristo transformou água em vinho. Nossa, milagre, lógico, mas não seria o Cristo, sem sombra de dúvidas ele era, mas só para exemplificar, não seria ele um profundo conhecedor dos elementos, de como manipular as energias? A gente sabe fazer algumas coisas, imagina o Cristo, de como
alinhar determinadas coisas para formar outras coisas. Gente, ele era o Cristo. Então, poxa, é um milagre. Assim como esse exemplo, tantos outros que ocorreram. A ciência hoje discute, por exemplo, a separação do mar para a travessia de Moisés, o fenômeno astronômico que ocorria e baixava aquela maré, as pestes no Egito. Enfim, tem muita coisa que a ciência explica hoje que antes era tido como, nossa, milagre. São coisas que mexem realmente, mas seriam, na acepção da palavra, milagres? Não. Exato. Não necessariamente, pelo menos. Essa aqui é a Gênese. Esse negocinho amarelo aqui, eu não sei o que está escrito não, porque está muito pequeno, nem eu consigo ler, viu, gente? Bom, enfim, é basicamente isso. Além dessas obras que são as principais, tem toda a literatura espírita, tem muita psicografia, tem muita coisa, mas de verdade eu recomendo aos senhores, num primeiro momento, a leitura das principais obras. Tendo o conhecimento dessas principais obras, que, diga-se de passagem, elas vão exigir até uma releitura. Alguns livros, como o Evangelho, por exemplo, não é necessariamente uma coisa que você pega e vai até o final folheando. Você abre de vez em quando, dá uma lida. Amanhã você abre aquela mesma página, você vai perceber que a sua percepção daquela informação já é diferente, porque você já teve algum aprendizado para somar que te ajuda a avaliar de forma diferenciada. Então, os principais são esses 5 que foram citados. 5? Acho que foi 5. Que foram citados. Eles são fundamentais, mas tem uma literatura vasta. Inclusive, os que a tia comentou também na semana passada, que são os livros da apometria. Alguns mais técnicos, mais científicos, um pouco mais pesado, como apometria e medicina, né? Esse é o nome. E tem o outro, mais simples, mais didático, que eu sinceramente recomendo para quem está tendo um primeiro contato. A finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Ciência, filosofia, moral, ética, moral e religião. É isso. Ciência, filosofia, ética, moral. É isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído, agregado algum conhecimento, alguma informação mais. Eu fiz o meu possível. E muito obrigado. E mais uma vez, parabéns aos pais. E obrigado por terem abdicado aí o convívio aí dos familiares para estarem presentes buscando mais conhecimento no dia de hoje. Tia.